Vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia, Gênesis. Gênesis capítulo 1. Só relembrando que nós estudamos ontem, fizemos uma pergunta no início, né? Por que sofremos? Por que o mundo está um caos? E entendemos pela palavra de Deus que este mundo foi colocado nas mãos de maus governantes. E eu não estou falando nem de Lula nem de Bolsonaro. Eu estou falando que este mundo foi colocado no governo de Satanás. Mas a boa notícia é que Jesus venceu, amém? Amém. E em breve Ele vai estabelecer um reino onde habitará a paz e a justiça. Amém? E nesse lugar, todos que aceitarem Jesus como seu Salvador estarão lá. Amém? Amém. Quantos estarão lá? Amém. Você vai estar lá? Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos continuar a nossa semana, hoje é o segundo dia. Gênesis capítulo 1. Olha, hoje o tema está fantástico, entendeu? Então, já deixo para vocês o convite aqui para estarem amanhã. Traga seus amigos, não percam. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, amém? Acharam? Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, porque se a voz falhar, como o diácono esqueceu de mim, eu lembrei de mim, né? Diz assim, Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa o quê? Semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Queridos, quando Deus criou o ser humano, Ele colocou dois atributos do ser humano. Quais foram? Quais foram? A imagem e semelhança. Isso significa que quando que eu sou parecido com quem? Quando o ser humano foi criado, ele se parecia com Deus, porque Deus colocou nele a sua imagem e a sua semelhança. Imagem, porque quando eu penso em Deus, eu imagino que Deus tem uma cabeça, dois braços, duas pernas. Ele é parecido a imagem comigo. E a semelhança que dá a ideia de que eu tenho os atributos de caráter de Deus. Deus colocou em mim o livre-arbítrio, coisa que Ele tem. Deus colocou em mim o amor que Ele tem. Deus colocou em mim a capacidade moral, capacidade de desenvolver caráter. Isso que Ele tem também. Então eu sou parecido com Deus por dentro e por fora. Amém? Amém. Olha só como Deus é maravilhoso. Deus poderia criar a gente de qualquer forma, mas Ele disse: meus filhos eu vou criar parecido comigo. Amém? Mas não para por aí, vamos ver. Agora vá para o capítulo 3. Capítulo 3. Amém? Gênesis capítulo 3, verso 1. Não esqueça, quando o homem foi criado, ele se parecia com quem? Com Deus. Com Deus também. Agora vá para o capítulo 3, verso 1. E diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Pergunta: como era a serpente? Sagaz. A palavra hebraica para sagaz é arum. Arum. Como era a serpente?
Arum. Como era a serpente? Mais uma vez, como era a serpente? Agora sei que vocês entenderam. A serpente era Arum. Essa palavra, ela só aparece mais uma vez no capítulo 3 de Gênesis, no verso 10. Vamos ler o verso 10? O verso 10 diz assim: Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, aqui é no momento em que Deus, pela viração do dia, vai visitar o casal, e quando chega lá, o casal não estava no local de encontro, eles tinham o quê? Se escondido. E então Deus começa a conversar com eles e perguntou: por que vocês se esconderam? E então Adão disse: porque eu percebi que estava como? Nu. Adão percebeu, após o pecado, que ele estava como? Nu. A palavra hebraica para nu é arumim. Arumim. Como era a serpente? Arum. E como é que ficou depois do pecado? Arumim. Não é muito parecido as palavras? Arum e arumim. Ou seja, são palavras que têm o mesmo radical. A palavra Arum vem da mesma raiz da palavra Arum. Agora veja que desastre. Veja que triste. Talvez alguém já tenha captado onde eu quero chegar. O ser humano, após o pecado, ele ficou parecido com quem, irmãos? Com a serpente. O homem que era parecido com Deus, tinha a imagem e semelhança de Deus, mas após o pecado, ficou parecido com a serpente. Que triste, não? Que triste, não? Ficou parecido com a serpente. Você lembra qual foi a promessa que Satanás fez para Eva? Se você comer do fruto, você vai se parecer com quem? Com Deus. Mas quando Eva comeu do fruto, ficou parecido com quem? Com a serpente. E não é isso que Satanás vive dizendo para o ser humano? Satanás pinta um quadro muito bonito. Aproveita a vida, curta, viva, porque Deus quer que você faça isso. Quando você é um cristão, você pode aproveitar, você pode viver como você quiser. Ele pinta um quadro muito bonito, dizendo que quem não é cristão vive na estrada larga, só festa, só alegria, não tem problema. É uma pessoa feliz sem problemas, e pobre do cristão vive lá na estrada apertada, o caminho estreito, sofrendo, subindo aos céus, com tristeza e lágrimas. Olha só. E quem não é cristão, é assim que ele pinta. Ele disse para Eva: Eva, coma, desobedeça a Deus, que você vai ser como a ele. Mas quando ela comeu, ela ficou parecida com a serpente. Queridos, que desastre, não? Que tristeza, que tristeza. Quando Eva e Adão comeram do fruto, abriu-se então, irmãos, um grande precipício entre Deus e o ser humano. O pecado foi qual um muro de separação entre Deus e o ser humano. O casal que outrora tinha uma grande alegria em ver Deus, agora não podia mais ver a Deus. Eles foram expulsos do jardim. E Adão foi passando os anos, ele não mais podia entrar no jardim. Sabe o que ele fazia? Ele teve filhos e netos, e ele levava seus filhos até a porta do jardim, e lá contava tudo que viveu lá dentro, quantas conversas deliciosas ele teve com Deus, mas por causa do seu pecado, ele não mais podia ver o rosto de Deus. Por causa do seu pecado, ele não podia mais entrar no jardim. Por causa do seu pecado, eles foram expulsos. E o máximo que ele podia agora era se aproximar da porta do jardim e contar para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todas as coisas maravilhosas que viveu lá no jardim. O pecado, irmãos,